Bom dia! A aula de hoje vamos utilizar o livro Emar Ler e Escrever. Vamos utilizar a página 129, a parte do ler e escrever. Vamos lá? Aqui, a página 129. Na outra aula, a professora trabalhou com vocês a etapa 2A. Então, a etapa 2A, a professora leu o conto inteiro para vocês, que é um conto grande da Chapeuzinho Branco. Hoje, a professora vai ler apenas um trecho, tá bom? Esse trecho aí da atividade 2B. A professora vai ler com vocês esse trecho e vocês vão fazer uma análise. A gente vai depois estar fazendo uma análise, tá? Então, a professora vai lendo e vocês vão acompanhando. Depois, a professora vai explicar para vocês o que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem uma comanda, que é a orientação de como vai ser feito. Então, aqui em cima, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, tem uma comanda, ó. Lê em parceria com o seu professor, observando os sinais de pontuação utilizados pelo autor do texto. Então, a professora vai ler esses trechos e vocês vão observando todos os sinaizinhos que aparecem. Depois, a professora vai conversar com vocês, tá bom? Então, vamos lá? Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Todos gostavam muito dela, e a sua avó mais ainda, de modo que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco, e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Por conta do seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Um dia, sua mãe lhe disse: Chapeuzinho, leve esses suspiros para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela sempre está sozinha, nunca ninguém vai visitá-la. E isso vai fazer com que ela se sinta melhor. Pode deixar, mamãe. Vou levar essas coisas para minha solitária vozinha. Então a menina colocou os suspiros numa cesta, deu um beijo na sua mãe e partiu. No caminho ela cantava assim: Pela estrada fora eu vou tão tristinha. Não tenho mais pai, sou uma orfanzinha. Chapeuzinho foi entrando pela floresta até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Branco. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Uns suspiros. Para mim? Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: como é que é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que só para passar o tempo sou capaz de comer todos os suspiros e sobremesas. Então vamos voltar lá pro comecinho, lá na página 129, e agora vamos conversar um pouquinho sobre o texto, tá? Vamos lá? Então, ó, o texto começa aqui, né? E a gente percebe que o texto ele é organizado por parágrafo. Parágrafos são esses espacinhos, vocês estão vendo? Aqui é a margem, ó. A margem é aqui. Esses espacinhos aqui, ó. Deixa a professora colocar um dedo assim, ó. Esse espacinho aqui, ó, onde começa o era. Tem esse espacinho, ó. Daqui até aqui, esses espacinhos são chamados de parágrafo. Então, a gente percebe que o texto, ele é organizado por parágrafo, né? E que o texto, ele é dividido por várias partes, né? Na primeira parte aqui, ó, que é o primeiro parágrafo, era uma vez, numa pequena vila, perto de uma triste floresta. Então, aqui já me fala, ó, era uma vez. Não quer dizer que está acontecendo no momento? Não, era uma vez que já aconteceu há muito tempo, que faz tempo que aconteceu, tá?
numa pequena vila, perto de uma triste floresta. Olha, eu fecho o olho e eu consigo imaginar aquela casa, naquela floresta triste. Então, eu consigo imaginar onde está sendo a história, qual o local que está sendo a história. Uma menina de olhos e cabelos bem claros. Então, eu imagino lá a menininha dos olhinhos claros, o cabelinho bem claro. Então, aqui no primeiro parágrafo, ele já contou que aconteceu faz tempo, que não é agora que está acontecendo, que já aconteceu, aonde aconteceu e de quem que vai falar o texto. Então, vai falar de uma menininha, e ele já conta no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, ó, todos gostavam muito dela. A sua avó, mais ainda, de modo que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Então, ali, no segundo parágrafo, ele continua falando de quem ele está contando a história, da menininha, da Chapeuzinho Branco. Então, ali ele já contou como é a vida dela. Lendo o segundo parágrafo, a gente já começa a imaginar como é a vida dessa menininha. Aí, ó, depois disso, o que vai começar aqui? Um diálogo. Então, ele já contou de quem ele está falando, ele já contou quanto tempo que isso aconteceu, agora vai começar um diálogo. E quem está aqui no diálogo, eu consigo perceber os personagens, tá? Então, aqui a primeira aqui onde diz, um dia sua mãe lhe disse, : Eu já sei que é alguém que está narrando, só que tem um narrador. Então, o narrador que está contando a história. Então, um dia sua mãe lhe disse, : Tá vendo os 2 pontinhos aqui, ó? Olha aí no livro de vocês, vou ver se dá para dar uma aumentadinha aqui, ó. 2 pontos. Então, aqui, eu já sei que vai começar um diálogo. Ele colocou 2 pontos. Como eu sei que alguém está falando, professor? Tá vendo esse sinalzinho aqui, ó? Esse tracinho? Se chama travessão. Toda vez que vai começar um parágrafo que tem o travessão, é para indicar que é a fala de um personagem. Então, aqui, ó, Chapeuzinho, leve esse suspiro para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Então, aqui eu já sei que a mãe dela tá falando, tá? Então, porque tem o travessão, aí tem a fala da mãe dela. Se a Chapeuzinho também vai falar, no outro parágrafo, ó, ela terminou de falar, ponto final. Aí, no outro parágrafo, vai vir o travessão de novo, porque a Chapeuzinho também está falando. Tá? Aí ela terminou de falar também, ponto final. Aí vem aqui o narrador novamente, porque acabou, ó. Acabou o parágrafo. Acabou o parágrafo não, acabou os travessão. Então, aqui, ó, vai começar um parágrafo, mas não tem travessão. Então, quer dizer que não é fala, voltou para o narrador que está contando a história. Então, a menina colocou o suspiro numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim, 2 pontos. Mas por que, professora, ó? Tem 2 pontos aqui, mas não tem travessão na outra linha. Por quê? Ó, presta atenção, ó. Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfãzinha. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que tem 2 sinalzinhos diferentes que chama-se aspas. As aspas se usam quando é o pensamento de alguém está pensando, ou quando vai mostrar que é uma música, que ela está cantando. Por que não tem travessão? Porque ela não está falando, ela está cantando. Então, para mostrar para vocês que ela está cantando, que é uma música, eu uso a aspas, tá? Quem está escrevendo vai usar a aspas para mostrar para vocês que é uma música e não uma fala. Vamos continuar aqui, ó. Aqui, ó. Aí volta pro narrador. Chapeuzinho terminou de cantar, ó, não tem travessão, o narrador vai continuar a história. Chapeuzinho foi entrando pela floresta até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita. Aqui eu percebo que é um diálogo, porque tem vários travessão, ó. Bom dia, menina do Chapeuzinho Branco. O lobo tá falando, ela vai responder. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Ponto final, ela terminou de falar. Outro travessão, que é o lobo que vai falar novamente. Só que aparece um sinalzinho, um pontinho, que é uma pontuação, que é o ponto de interrogação. Vocês estão vendo aqui, ó, vou aumentar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Esse ponto de interrogação é para mostrar que é uma pergunta, que o lobo está fazendo uma pergunta.
E a Chapeuzinho aqui embaixo, travessão novamente, ela responde, um suspiro. Aqui ele usa outro ponto de interrogação, porque ele está fazendo outra pergunta novamente. Para mim? Aí aqui a Chapeuzinho responde, não. Então eu já sei que ela negou, que ela falou que não é para ele. Tá bom? Por isso que a gente utiliza essas pontuação, para a gente saber o que está acontecendo no texto, tá? Por isso que a gente usa a pontuação. Então, aqui, ó. Então, o lobo pensou, 2 pontos, que é o narrador. E aqui ele vai colocar o que o lobo pensou. Então, para a gente saber que é um pensamento, ele usa a aspa novamente. Então, tá? Ele usa a aspa até o final do pensamento do lobo, ó. Ah, como é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que Estou tão sozinho que, só para passar o tempo, sou capaz de comer todos os suspiros e sobremesa. Aí ele terminou de pensar o pensamento do lobo, eu fecho as aspas aqui. Deu para entender? Então, por que a importância dos sinais, da pontuação? Por quê? Para a gente entender o que está acontecendo no texto, para a gente entender quando é uma pergunta, quando alguém está fazendo ênfase na frase, uso de exclamação, quando é a música, a gente abre a musiquinha com a aspa. Aí aqui, ó, vamos voltar lá para a musiquinha. Aqui na musiquinha, ó, da Chapeuzinho, ó, eu sei que esse é um gênero textual, conto. Só que aqui dentro do gênero conto apareceu outro gênero de texto, ó, o verso, porque aqui a musiquinha ela tá em verso. Como eu sei que tá em verso? Pela estrutura do texto, pelas rimas, que é uma estrofe, ó, tem os versinhos. Então, dentro de um outro gênero textual, eu encontrei o gênero verso. Então, esse é um gênero de conto e dentro dele eu encontrei um outro gênero. Olha que bacana, tá bom? Então, essa é a explicação do ler e escrever. A atividade de hoje é a página 129 e 130. Vocês apenas vão fazer a leitura desse trechinho agora, observando toda essa pontuação que a professora fez análise com vocês, tá bom? Então, a aula sobre ler e escrever se encerra aqui hoje, tá bom? Então, na próxima aula a gente volta para a atividade 2C. Até a próxima!